Olá, alunos e alunas de Resistência dos Materiais 2. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 13, Flambagem de colunas. Os objetivos da aula 20 são os seguintes: estudar as colunas com vários tipos de apoios. Até então, nós vimos as colunas com apoios nas extremidades por pinos, então vamos ver os demais apoios também. E analisar a flambagem inelástica. Bom, tópico 13.3, colunas com vários tipos de apoio. Considere o caso de uma coluna engastada na base e livre no topo. A determinação da carga de flambagem nessa coluna segue o mesmo procedimento usado para a coluna presa por pinos. Então, nós temos aqui um engaste na base, a coluna está livre no topo e com a aplicação de uma carga de compressão concêntrica, no centroide da seção transversal, de magnitude P. Então, pelo diagrama de corpo livre, aqui, seccionando num determinado ponto a X da base, sabendo que a coluna tem comprimento total L. Então, pelo diagrama de corpo livre, a gente observa que na base ela está livre, portanto, existe aqui uma deflexão delta, a carga de compressão P, e os esforços internos são P, no sentido contrário, um momento fletor M, e aqui nós temos uma deflexão V. Então, pelo diagrama de corpo livre, o momento interno na seção arbitrária é M igual a P vezes delta menos V. Então, aqui nós temos delta menos V, que vai ser o braço de alavanca para um nosso momento interno V, que nesse caso vai ser M igual a P vezes delta menos V. Então, vamos aplicar esse momento interno na equação diferencial da linha elástica, E vezes I, V duas linhas, a derivada segunda da deflexão V em relação a X, igual ao momento fletor interno em função do nosso parâmetro aqui, ou seja, o que acabamos de determinar, P vezes delta menos V. Então, a nossa equação diferencial de segunda ordem, que é não homogênea, a gente tem a equação do tipo V duas linhas mais uma constante ao quadrado vezes V igual a essa constante vezes delta, essa constante ao quadrado vezes delta, que nesse caso a nossa constante vai ser raiz de P sobre E vezes I. Diferentemente do caso da aula anterior, a gente tinha aqui zero. E a solução geral para esse caso, a diferença do que vimos na aula anterior, é que nós teremos que a nossa deflexão V vai ser igual a constante 1, vezes o seno de raiz de P sobre EI, vezes X, mais uma constante 2, cosseno de raiz de P sobre EI, vezes X, mais delta. Então, essa é a diferença com relação ao que vimos na solução geral da equação da aula anterior. Nesse caso, quais são as condições de contorno? Ora, nós temos um engaste na base. O topo está livre. Então, na base, quando x for igual a zero, nós teremos que V também será igual a zero. Nós não teremos deflexão na base. E substituindo na nossa equação geral, na nossa solução geral, V igual a zero e x igual a zero, nós teremos que o primeiro termo vai ser zero, pois seno de zero é zero. O segundo termo nós teremos que o cosseno de zero vai ser 1. Então, vai sobrar aqui a constante 2 multiplicado por 1, mais delta igual a zero. Então, a constante 2 vai ser igual a menos delta. Agora, vamos derivar essa solução geral em função de x. E por que nós vamos derivar? Porque uma outra condição de contorno que nós temos na base
visto que nós temos um engaste, é que a inclinação vai ser igual a zero. E quando a gente deriva a deflexão em função de x, nós temos justamente a inclinação. Derivando, nós teremos que, para o primeiro termo, a derivada do seno vai ser o cosseno, depois derivamos também esse termo aqui dentro, portanto, teremos que vai ser igual a constante 1, mais a raiz de p sobre e vezes i, cosseno de raiz de p sobre e vezes ix, a derivada do cosseno vai ser menos seno, então vai ser, portanto, menos constante 2 vezes a derivada aqui interna, raiz de p sobre e vezes i, que passa aqui para frente, vezes o seno de raiz de p sobre e vezes i multiplicado por x. Nós já temos que a nossa constante 2 é igual a menos delta. Nós temos ainda que quando x for igual a zero, a inclinação dv dx também vai ser igual a zero. Nesse caso, nós teremos que a constante 1 vai ser igual a zero, porque o seno, né, de zero é igual a zero. Nesse caso, nós teremos o primeiro termo, que tem um cosseno de zero, que vai ser igual a 1, e, portanto, nós teremos que C1 vezes a raiz de P sobre E vezes I é igual a zero. Como raiz de P sobre E vezes I é diferente de zero, portanto, C1 vai ter que ser igual a zero. E, nesse caso, uma vez determinados C1 e C2, e substituindo aqui na equação da solução geral, nós teremos que V vai ser igual a delta vezes 1 menos cosseno de raiz de P sobre E vezes I multiplicado por x. Pois o primeiro termo é igual a zero, o segundo termo substituímos C2 por menos delta, e esse menos delta nós colocamos em evidência para chegar nessa equação. Considerando que a deflexão no topo da coluna é delta, no topo da coluna x igual a L, então V igual a delta. Como a gente observa aqui na figura, o topo da coluna é livre, nós temos aqui uma deflexão igual a delta, e nesse ponto x é igual a L. Pois bem, substituindo x por L e V por delta, nós teremos aqui que delta vai ser igual a delta menos delta cosseno de raiz de P sobre E vezes I vezes L, substituindo x por L. Então, nós teremos esse delta que vai anular com esse delta, né? Delta igual a delta menos delta cosseno de raiz de P sobre E vezes I vezes L. Portanto, delta cosseno de raiz de P sobre E vezes I vezes L é igual a zero. Se delta for igual a zero, não ocorre flambagem. Então, nós teremos que cosseno de raiz de P sobre E vezes I vezes L é que é igual a zero. Ou raiz de P sobre E vezes I vezes L é igual a N π sobre 2, pois π sobre 2 é o ponto que nós temos que o cosseno será igual a zero. E N vezes π sobre 2, em todos esses pontos, nós teremos o nosso cosseno igual a zero. Então, elevando os dois termos ao quadrado e isolando o nosso valor de P, nós teremos que o nosso P crítico vai ser igual a π ao quadrado vezes E vezes I sobre 4L ao quadrado. A menor carga crítica ocorre quando N igual a 1, de modo que essa carga é igual a 1/4 da carga suportada por pinos em ambas extremidades. A gente tinha justamente a mesma equação, sem esse fator 4 aqui no denominador. Significa dizer que quando nós temos uma coluna engastada na base e livre no topo, né, a carga crítica vai ser 4 vezes menor do que se fosse uma coluna com extremidades fixadas por pinos. O que significa dizer que nós, com a carga crítica menor, nós teremos uma coluna que vai ser mais suscetível a sofrer flambagem. No caso,
dessa coluna engastada na base e livre no topo. Outros tipos de coluna apoiada são analisadas de maneira muito semelhante e nós estudaremos aqui. Comprimento efetivo. A fórmula de Euler foi desenvolvida para o caso de uma coluna com extremidades presas por pinos ou livres para girar, porque o pino ele impede deslocamento, ele restringe deslocamento, mas deixa livre, a estrutura livre para girar naquele ponto. E a nossa fórmula de Euler foi desenvolvida justamente nessas condições. L, na equação, representa a distância sem apoio entre os pontos de momento nulo. Ou seja, em apoios por pinos, nós temos justamente o momento fletor no apoio de pino que ele é nulo, visto que ele é livre para girar. E nós temos que o nosso comprimento efetivo nós vamos chamar de L índice E. A distância sem apoio entre os pontos de momento nulo. No caso, quando temos uma coluna com extremidades presas por pinos, o nosso comprimento efetivo vai ser igual ao comprimento L. De forma que nós teremos um fator de comprimento efetivo K igual a 1 nesse caso. Quando nós temos o nosso caso em que estamos estudando onde na base nós temos uma fixação por um engaste, uma extremidade engastada e a outra extremidade livre, nós teremos que o nosso comprimento efetivo vai ser igual a 2L. Vai ser o comprimento de uma extremidade livre até, se a gente colocar aqui em pontilhado, prolongamento da nossa coluna, nós teremos, nesse caso, que o comprimento efetivo vai ser igual a 2L. No terceiro caso, nós temos extremidades engastadas, engaste na base e no topo. Ou seja, a base e o topo terão momentos não nulos. E nós temos, nesse caso, que o comprimento efetivo vai ser igual a 0,5 vezes L. Então, o nosso K vai ser igual a 0,5. No quarto caso, nós temos um engaste na base e um pino no topo. No pino nós temos momento igual a zero, no engaste nós temos momento diferente de zero, e nesse caso nós temos que o comprimento efetivo vai ser igual a 0,7 vezes L, onde K vai ser igual a 0,7. Então, considerando o nosso fator de comprimento efetivo K, nós teremos que o comprimento efetivo L índice E vai ser igual a K vezes L, que é o comprimento da coluna. E com base nessa generalidade, nós podemos expressar a fórmula de Euler como sendo a carga crítica igual a π ao quadrado E vezes I sobre K vezes L ao quadrado. No caso de uma extremidade, das duas extremidades serem presas por pinos, esse K é igual a 1, e aí nós recaímos na nossa fórmula de Euler. P crítico igual a π ao quadrado, E vezes I sobre L ao quadrado. Então, o fato de acrescentarmos aqui o fator de comprimento efetivo significa dizer que nós poderemos analisar, com base na fórmula de Euler, todos os outros casos de extremidades diferentes das extremidades presas por pinos. Basta substituirmos aqui os fatores de comprimento efetivo, K igual a 1, K igual a 2 com uma extremidade engastada e outra livre, K igual a 0,5 com extremidades engastadas e K igual a 0,7 com extremidades engastadas e presas por pinos. Ou ainda podemos reescrever essa equação substituindo aqui o nosso momento de inércia pela área multiplicada pelo raio de giração ao quadrado, e passando o raio de giração para o denominador, nós teremos que o sigma crítico, a tensão crítica, vai ser igual a π ao quadrado vezes o modo de elasticidade dividido por KL sobre R ao quadrado, onde KL sobre R vai ser o índice de esbeltez efetivo. Nós já vimos que L sobre R é o índice de esbeltez.
e quando acrescentamos o fator de comprimento efetivo K, nós teremos, portanto, o índice de esbeltez efetivo. E dessa forma nós poderemos calcular a tensão crítica para diversos tipos de apoios de extremidades, né, de apoios nas extremidades das colunas. Vamos ao exemplo 13.3. Uma coluna de aço W150-24 tem 8 metros de comprimento e as extremidades engastadas, como mostra a figura. Sua capacidade de carga é aumentada pelas escoras de reforço em torno do eixo YY, o eixo fraco. Consideramos que essas escoras estão acopladas por pinos no ponto médio da altura da coluna. Determine a carga que a coluna pode suportar sem flambagem e sem que o material ultrapasse a tensão de escoamento. O modo de elasticidade do aço é 200 GPa e a tensão de escoamento é 410 MPa. Então veja, a coluna está engastada na base, engastada no topo, é aplicada aqui uma carga concêntrica, né, no ponto do centroide P de compressão axial. Nós temos um perfil de aço W150-24, conforme o nosso apêndice B, e nós temos nesse caso, né, uma escora. Nós temos então aqui o nosso eixo XX, o nosso eixo YY. Nesse caso, nós vamos ver que o nosso eixo YY é o eixo fraco, é o eixo que tem menor momento de inércia. O que é feito é colocado aqui uma escora, de forma que a gente possa, através desse reforço, né, reforçar o nosso eixo fraco, o eixo YY. Como a gente pode ver, essas duas figuras são dadas do enunciado da questão também, né? Nós temos aqui uma vista lateral esquerda que mostra a flambagem no eixo XX. Então, caso a gente venha a flambar no eixo XX, nós teremos uma flambagem nesse formato, né, onde a escora aqui não exerce nenhuma influência. Esse é o eixo forte. No caso do eixo YY, nós temos a flambagem, né, a escora já aí exerce, né, uma função. Ela é acoplada por pino, ou seja, está livre para girar nesse ponto, no ponto médio. Nós teremos que, é como se a gente tivesse separado a nossa coluna de 8 metros em duas colunas de 4 metros, onde nós temos uma base engastada e um pino, digamos, para a primeira coluna, a primeira metade, e um pino e um engaste no topo na segunda coluna, onde nós teremos, caso a flambagem ocorra em torno desse eixo, esse formato de flambagem. É como se a gente tivesse separando a nossa coluna de 8 metros em duas colunas de 4 metros. Pois bem, caso não tivéssemos essa escora, certamente que essa coluna iria flambar em torno do eixo Y, que é o eixo fraco. Como a escora foi colocada, então nós vamos calcular para visualizar se a nossa coluna permanece flambando em torno de YY. Nesse caso, se ocorrer a flambagem, ela será nesse formato, ou se nesse caso, com essa escora, com esse reforço, ela vai passar a flambar em torno de XX. Muito bem, em torno do eixo XX, nós temos que K vezes L, né, o fator de comprimento efetivo vezes o comprimento, vai ser 0,5 vezes 8, pois quando temos uma coluna com as duas extremidades engastadas, o fator de comprimento efetivo é 0,5. Então, o comprimento efetivo, K vezes L, né, em torno de X, vai ser igual a 4 metros. Como a gente já tem, inclusive, mostrado aqui nessa figura. No caso, em torno do eixo YY, o K vezes L em torno do eixo Y, nós teremos que, como nós temos a escora, a gente tem como se a base seja engastada
e nós temos aqui no ponto médio um apoio de pino, da mesma forma na segunda metade. E quando nós temos esse caso de base engastada e a outra extremidade acoplada por pino, o nosso fator de comprimento efetivo é 0,7. E o comprimento da coluna, nesse caso, é 8 metros dividido por 2, pois a escora ela faz com que, em torno desse eixo, como se a gente tivesse duas colunas. E nesse caso, o nosso KL índice Y vai ser igual a 2,8 metros. Pelo apêndice B, o momento de inércia em torno de X é 3,4 vezes 10 a sexta milímetros a quarta potência. E o momento de inércia em torno do eixo YY é igual a 1,83 vezes 10 a sexta milímetros a quarta potência. Substituindo na fórmula de Euler para a carga crítica, nós temos que o P crítico em torno de X é π ao quadrado E vezes momento de inércia em torno de X sobre KL índice X ao quadrado. Da mesma forma, o P crítico índice Y é igual a π ao quadrado vezes E índice Y, momento de inércia em torno do eixo YY, dividido por KL índice Y ao quadrado. Veja que, quando colocamos a escora, a ideia é que a gente diminua esse valor de comprimento efetivo, pois o comprimento efetivo está no denominador. Uma vez que a gente diminui o comprimento efetivo, consequentemente, nós aumentamos a carga crítica. Então, nesse caso, será que com essa escora, diminuindo o comprimento efetivo em torno do eixo YY, a gente vai conseguir que essa carga crítica seja superior ao do outro eixo? Vamos calcular. Então, a carga crítica em torno do eixo X vai ser, portanto, π ao quadrado, vezes 200 vezes 10 a nona, o modo de elasticidade do aço, vezes o momento de inércia, 3,4 vezes 10 a menos 6. Transformando aqui para a meta a quarta potência, dividido por 4 ao quadrado, que é o 4, o nosso comprimento efetivo. E aí nós teremos que essa carga crítica vai ser de 1.653,2 kN. Em torno do eixo Y, nós teremos que a nossa carga crítica vai ser π ao quadrado vezes 200 vezes 10 a nona, modo de elasticidade, vezes 1,83 vezes 10 a menos 6 metro à quarta potência, o momento de inércia, dividido por 2,8 ao quadrado, e nós temos aí que a nossa carga crítica em torno do eixo Y é de 460,8 kN. Veja que ela é inferior à carga crítica em torno de X. Então, por comparação, a flambagem ocorrerá no eixo YY. Mas veja bem, e a escora? Bom, a flambagem permanece acontecendo no eixo YY. Se nós não tivéssemos essa escora, então o nosso valor aqui não seria 2,8. Nós temos uma coluna que ela é engastada na base e no topo. Então, nesse caso, o nosso fator de comprimento efetivo seria 0,5 multiplicado por 8 metros, a gente teria o KLY também igual a 4 metros. E aqui, quando o denominador é 4 metros ao quadrado, a gente vai ter, consequentemente, uma carga crítica que vai ser ainda menor. Então, o reforço, ele não impediu da flambagem ocorrer em torno do eixo YY, mas o reforço, ele foi importante para que a carga crítica seja superior. Então, que a gente tenha uma carga crítica maior para dificultar a ocorrência de flambagem nessa estrutura. De acordo com o apêndice B, a área da seção transversal para esse perfil é 3.060 milímetros quadrados. Então, podemos calcular a nossa tensão crítica igual à carga crítica dividido pela área. A carga crítica, evidentemente, que vai ser a menor das duas calculadas anteriormente, 460 kN, dividido por 3.060 milímetros quadrados, nós temos que a tensão crítica vai ser igual a 150,6 megapascal.
visto que essa tensão é menor do que a tensão de escoamento, que foi dada no enunciado da questão, a flambagem ocorrerá antes do escoamento do material. Logo, a carga crítica vai ser igual a 461 kN. Observação: a flambagem sempre ocorrerá em torno do eixo que tenha o maior índice de esbeltez, pois um grande índice de esbeltez resultará em pequena tensão crítica. Com base nos raios de giração dados no apêndice B, então para esse perfil nós temos os raios de giração diretamente no apêndice B e a gente pode calcular o índice de esbeltez. No primeiro caso, KL sobre R, índice X, vai ser igual a 0,5 vezes 8 metros, dividido por 0,0662 metros, o raio de giração, determinado no apêndice B. Então, nós teremos um índice de esbeltez no eixo X, em torno do eixo X, de 60,4. E no eixo Y, nós teremos que KL sobre R vai ser igual a 0,7 vezes 8 metros sobre 2, por conta da escora, dividido por 0,0245, o raio de giração no eixo YY, em torno do eixo YY, e aqui você vai ter um índice de esbeltez igual a 114,3. Então, quanto maior o índice de esbeltez, ele é inversamente proporcional à tensão crítica. Então, quanto maior o índice de esbeltez, menor a tensão crítica. E se menor a tensão crítica, a nossa estrutura vai estar mais suscetível à flambagem, né? Vai estar suscetível à flambagem em torno desse eixo com maior índice de esbeltez. O maior índice de esbeltez significa dizer que a coluna ela é mais esbelta e, consequentemente, ela vai ter uma tensão crítica menor e vai estar mais suscetível a sofrer flambagem. E aí a gente finaliza esse exercício mostrando que a carga crítica é igual a 461 kN. Tópico 13.5 trata da flambagem inelástica. Então nós temos aqui um diagrama de tensão-deformação para um determinado material, onde a gente tem, partindo aqui do ponto A até o ponto B, a nossa fase elástica para o nosso material, com modo de elasticidade, que é a inclinação dessa reta igual a E. A partir do ponto B, nós teremos um material que se deforma, né, plasticamente, então, com deformações plásticas a partir do ponto B. No ponto D, especificamente, nós temos uma tensão sigma D, e nós teremos, nesse caso, né, um módulo E índice T, que significa um módulo tangente, pois nós estamos aqui já na fase inelástica. Então, o nosso módulo tangente a esse ponto, ao ponto D, a gente vai ter as nossas distâncias infinitesimais delta sigma e delta epsilon. Então, vai ser, portanto, o nosso módulo tangente igual a delta sigma sobre delta epsilon. E esse módulo tangente é, evidentemente, diferente do nosso módulo de elasticidade lá na fase elástica. Então, vamos analisar como seria a nossa flambagem inelástica nesse caso. Bom, analisando o gráfico da tensão crítica em função do índice de esbeltez efetivo, KL sobre R, nós tínhamos, né, dentro da fase elástica, nós podemos usar dentro da fase elástica a nossa carga de Euler. Então, a tensão crítica calculada a partir da carga crítica de Euler é uma tensão crítica igual a π sobre 2 vezes o modo de elasticidade E, dividido pelo índice de esbeltez ao quadrado KL sobre R ao quadrado, onde L aqui é o raio de giração. Então, a gente tinha a tensão crítica, evidentemente, que diminui quando aumentamos o índice de esbeltez efetivo. Nesse caso, nós temos aqui a transição entre a fase elástica e a fase inelástica. Então, nós teremos aqui um índice de esbeltez KL sobre R, né, no limite de proporcionalidade. Na fase elástica, nós temos
normalmente colunas longas. Na fase inelástica, nós temos normalmente colunas com comprimento curto ou intermediário. E no caso aqui, a nossa fórmula para a tensão crítica ela vai ser diferente, né? Nós teremos uma tensão crítica, sigma crítico, a π ao quadrado, e o módulo, em vez de ser o módulo de elasticidade, nós substituímos pelo módulo tangente. Se fosse o módulo de elasticidade, a nossa curva aqui continuaria como essa reta pontilhada. Nesse caso, nós temos uma outra curva para a parte inelástica, onde substituímos o módulo de elasticidade pelo módulo tangente, no caso, no ponto que queremos identificar a nossa tensão crítica. Na prática, colunas compridas e esbeltas se tornarão instáveis quando a tensão de compressão permanecer elástica. Então, uma coluna bem esbelta, ela vai sofrer flambagem antes do nosso material escoar, do nosso material passar a se deformar plasticamente. As colunas intermediárias, elas falham devido à instabilidade inelástica, o que significa que a tensão de compressão na falha é maior que o limite de proporcionalidade do material. Então, nesse caso, a gente vai ter que a tensão de compressão na falha ela já vai ser maior do que a tensão de escoamento, e nesse caso a gente já vai estar dentro da instabilidade inelástica, já vai estar, a nossa coluna já vai estar se deformando plasticamente quando ela passar a sofrer flambagem. E as colunas curtas não se tornam instáveis, mais exatamente o material escoa ou sofre ruptura. Então, nas colunas curtas nós temos diretamente uma ruptura, né? Nós temos um escoamento e, consequentemente, uma ruptura antes da coluna se tornar instável. Ela simplesmente não se torna instável. A equação de Euler exige que a tensão na coluna permaneça abaixo da tensão de escoamento σe do material, quando a coluna sofre flambagem. Por isso, ela é aplicada somente às colunas compridas. Como a gente visualiza, a nossa fórmula de Euler ela só é válida, né, dentro da nossa fase elástica. Quando passamos a fase inelástica, a gente já tem que substituir aqui o nosso modo de elasticidade, então não temos mais aí a nossa fórmula de Euler, já temos outras formulações, inclusive essa simplificação aqui também. Na prática, a maioria das colunas selecionadas tem comprimento intermediário. O comportamento dessas colunas pode ser estudado modificando-se a equação de Euler, de modo que ela possa ser aplicada à flambagem inelástica. Se o índice de esbeltez for menor do que KL sobre R no limite de proporcionalidade, no ponto, né, da tensão de escoamento, nós teremos que, como o índice de esbeltez efetivo ele é inversamente proporcional à tensão crítica, nós temos que a tensão crítica vai ser maior do que a tensão no limite de proporcionalidade. Então, se KL sobre R índice 1, no ponto D, por exemplo, que já está dentro da fase inelástica, menor do que o índice de esbeltez KL sobre R no limite de proporcionalidade, a nossa tensão índice D vai ser maior do que a tensão no limite de proporcionalidade. A tensão sigma D é a tensão necessária para causar instabilidade. Ou seja, nesse caso, a gente vai ter uma instabilidade que vai acontecer já quando o material estiver se deformando plasticamente. Então, na iminência de sofrer flambagem, a mudança na deformação que ocorre nela está na pequena faixa ΔΕ. E por isso, o módulo de elasticidade ou a rigidez do material pode ser considerado o módulo tangente E índice T, calculado lá no ponto P, tangente à curva, já na fase inelástica, a gente calculando, né, a inclinação no ponto D,
Na fase inelástica, a gente tem o módulo tangente E índice T. No momento da falha, a coluna comporta-se como se fosse feita de um material que tivesse rigidez menor que quando comporta-se elasticamente. Então, por esse motivo, nós temos que o nosso módulo tangente vai ser menor do que o módulo de elasticidade. E a nossa tensão crítica vai ser igual a π² vezes o módulo tangente dividido por KL sobre R ao quadrado. Então, a diferença aqui para a nossa carga de Euler é substituir o módulo de elasticidade pelo módulo tangente, já que a gente já está na fase inelástica. Então, o módulo tangente, ou a equação de Engesser, 1889, e essa equação ela tem uma razoável precisão quando trabalhamos já dentro da fase inelástica para calcular uma tensão crítica quando temos uma coluna já se deformando plasticamente, antes da instabilidade. Outros métodos já foram considerados para descrever a flambagem inelástica de colunas. São mais precisos, mas a abordagem do módulo tangente para o comportamento da coluna inelástica é relativamente fácil de se aplicar. Vamos concluir com o exemplo 13.7. Uma haste maciça com 30 milímetros de diâmetro e 600 milímetros de comprimento é feita de um material que pode ser modelado pelo diagrama tensão-deformação mostrado na figura ao lado. Se for usada como uma coluna apoiada por pinos, determine a carga crítica. Então, quando a coluna é apoiada por pinos, nós temos que o K é igual a 1. É o nosso fator de comprimento efetivo. Nós temos aqui no nosso diagrama de tensão-deformação a nossa fase elástica, que vai até uma tensão sigma no limite de proporcionalidade igual a 150 megapascal, e se deformando de 0,001. Depois entramos na fase inelástica, onde nós temos aqui, no primeiro momento, até uma tensão de 270 megapascal. A gente chega a deformar, quando a tensão for 270 megapascal, 0,002. E nós queremos determinar justamente a carga crítica. Ainda não sei se a carga crítica vai estar dentro da fase elástica ou da fase inelástica. Então vamos calcular. O raio de giração, ele é dado por R igual a raiz do momento de inércia dividido pela área. Pois sabemos que I é igual a vezes R ao quadrado. Nesse caso, nós temos uma haste maciça de 30 milímetros de diâmetro. Então, o nosso momento de inércia vai ser igual a π sobre 4 vezes o raio elevado à quarta potência, sendo o raio aqui 15 milímetros. Dividido pela área, então nós temos uma seção circular, e a área vai ser πr ao quadrado, portanto, π vezes 15 milímetros ao quadrado. E nós teremos, nesse caso, que o raio de giração vai ser igual a 7,5 milímetros. E, portanto, o índice de esbeltez, KL sobre R, vai ser igual a 1, que é o K, multiplicado pelo comprimento da coluna, 600 milímetros, dividido pelo raio de giração, que acabamos de calcular, 7,5 milímetros, e vai ser igual a 80. Então, esse índice de esbeltez é adimensional. Pois bem, aplicando-se a equação de Euler modificada, sigma crítico igual a π² vezes o módulo tangente dividido por KL sobre R², a gente vai ter que vai ser igual a π² vezes o módulo tangente dividido por 80², que é igual a 1,542 vezes 10 a menos 3 vezes o módulo tangente. Em primeiro lugar, considerando que a tensão crítica é elástica, nós temos que o módulo de elasticidade, ele não foi dado, mas a gente pode calcular
pelo diagrama. Nesse caso, o modo de elasticidade vai ser 150 megapascal dividido pela deformação correspondente 0,001, que vai ser igual a 150 gigapascal. Assim, a equação da tensão crítica torna-se tensão crítica igual a 1,542 vezes 10 a menos 3, vezes o módulo de elasticidade, que nesse caso, quando substituímos nessa equação o módulo tangente pelo módulo de elasticidade, nós temos justamente a equação da carga de Euler, né? Nesse caso, calculando a tensão. Então, vezes 150 vezes 10 a nona, que vai ser igual a 231,3 megapascal. O que é que nós observamos aqui? Que a nossa tensão crítica ela é maior do que a tensão no limite de proporcionalidade, pois a tensão no limite de proporcionalidade é 150 megapascal. Nós temos 231,3 megapascal, o que significa que vai ocorrer uma flambagem inelástica. Essa é a tensão crítica. A tensão crítica é aquela tensão, né, necessária para ocorrer flambagem. Só que quando chegar a 231,3, a gente já vai ter a nossa coluna se deformando plasticamente. Então nós vamos ter, nesse caso, uma flambagem dita inelástica. Pelo segundo segmento de reta no diagrama de tensão-deformação, a gente pode determinar o nosso módulo tangente. 231,3 megapascal está entre 150 e 270. Então a gente tem que determinar a inclinação dessa segunda reta, né, onde já estamos aqui no nosso, na nossa deformação inelástica. Então o módulo tangente vai ser delta sigma sobre delta epsilon. Delta sigma, nesse trecho inelástico, vai ser 270 megapascal menos 150 megapascal, dividido por delta epsilon no mesmo trecho, 0,002 menos 0,001, que é igual a 120 gigapascal. Substituindo na equação da tensão crítica, vem sigma crítico, vai ser igual a 1,542 vezes 10 a menos 3, multiplicado pelo módulo tangente que acabamos de calcular, 120 vezes 10 a nona. Então, essa nossa tensão crítica vai ser igual a 185,1 megapascal. Como esse valor se encontra entre os limites de 150 megapascal, limite de proporcionalidade, e 270 megapascal, então esse valor ele é a tensão crítica, 185,1 megapascal. Pois como já estamos dentro da fase inelástica, a gente precisa calcular a tensão crítica com base no módulo tangente e não no módulo de elasticidade. Então, para calcular a carga crítica, a gente multiplica a tensão crítica pela área, no caso a tensão crítica em questão, a tensão crítica calculada através, né, com base no nosso módulo tangente, uma vez que a gente está em deformação inelástica. Então, a carga crítica vai ser igual a 185,1 megapascal, multiplicado pela área, nós temos aqui a nossa área de π vezes 0,015 metros ao quadrado, seção circular. Então, nós temos que, para esse nosso caso, a nossa carga crítica para essa coluna vai ser igual a 131 kN. Lembrando que essa é a carga para a coluna sofrer flambagem. Nesse momento, a gente já vai ter uma deformação inelástica, alguma deformação, toda a deformação elástica, alguma deformação inelástica, até o ponto onde nós teremos que a nossa coluna vai sofrer flambagem quando a carga crítica for igual a 131 kN. E a resposta da questão. Finalizamos então aqui a nossa aula. Muito obrigado.